Você pode falar então, tá, Tarcísio, ok, acredito que a minha mensagem é importante, que a minha voz é importante, mas o que eu vou fazer com esse medo? Não consigo. Primeiro a gente tem que entender que o medo vai existir. Põe na sua cabeça, esquece esse negócio de ficar sem medo. Aquele friozinho na barriga na hora de se expor, na hora de falar sua opinião numa reunião do trabalho, ou de levantar a mão na faculdade, isso vai existir, esse medinho vai existir, aquele frio na barriga vai existir. Até quem tem muita experiência em falar em público confessa que na hora de entrar para falar, na hora de iniciar a comunicação, vem sim um friozinho no estômago. Pessoas com carreira, pessoas que vivem de falar em público. E a única maneira de você vencer o medo é se expondo a ele. Em pequenas doses, mas todo dia. Começa com coisas simples, como por exemplo, se você for muito tímido, dar bom dia olhando nos olhos das pessoas. É um contato rápido, é um contato simples e que vai aos poucos te motivando a vencer desafios cada vez maiores. E no trabalho, a fórmula é exatamente a mesma. Você não vai aceitar logo de cara um desafio de fazer uma apresentação para diretoria sobre um projeto que está atrasado e com orçamento estourado. Talvez você não tenha jogo de cintura para encarar isso tudo. Então começa com atitudes pequenas, como por exemplo, se preparando para dar a sua opinião em reuniões. Reuniões do seu próprio time, da sua própria equipe. Reuniões com seu gestor, talvez. Reuniões menores, sabe? Dependendo do seu nível de timidez, do seu medo de falar em público, você pode fazer uma coisa muito interessante e simples, que é, primeiro, saiba tudo o que vai acontecer naquela reunião. Qual é o assunto, qual é o tema, qual é a pauta daquela reunião. E aí você procura identificar naquela pauta alguns pontos onde você poderia contribuir com aquele assunto. E aí você estuda esses pontos e o seu argumento antes de entrar na reunião. E aí quando você estiver na reunião e esses pontos forem da pauta, esses pontos da pauta forem mencionados, aí você vai procurar um momento onde seja oportuna a sua participação para falar aquilo que você previamente preparou, entendeu? Porque quando você se sente preparado, eu sei o que eu vou falar, eu já estudei, a sua ansiedade será menor. Então será mais fácil encontrar um momento onde você precisa pedir a palavra, né? Levantar a mão. Eu sei que para muitos isso pode parecer exagerado, né? Ah, é só levantar a mão. Pô, levanta a mão e fala, né? Mas na minha mentoria eu dirijo pessoas para aprender a falar em público, para perder o medo de falar em público. E, e eu conheci pessoas que quando iam fazer as apresentações, elas preferiam ir sem os óculos, para que não pudesse enxergar as expressões nos rostos das pessoas. Porque se elas vissem, por exemplo, um sinal de desaprovação qualquer, isso deixaria elas muito nervosas. Elas preferiam não saber o que estava acontecendo até que a reunião terminasse. Era como o fôlego do mergulhador, sabe? Prende o ar, só respira de novo quando voltar à superfície. Já vi casos de pessoas que começavam a chorar, quando eram colocadas em frente a uma câmera para gravar um vídeo, por exemplo. Não era nem ao vivo, não era nem online, simplesmente as pessoas tinham um pavor imenso. Então, quando elas ficavam em frente à câmera e elas percebiam que a câmera estava apontada para elas, elas começavam a chorar. Chorar de soluçar, realmente. Outras pessoas que eu vi também que essa é uma coisa muito incrível para você ver como que o poder da sua mente ele tem resultados no seu corpo, com certeza. Pessoas que somatizavam tanto isso que haviam manifestações físicas, né? Assim, como inchaço, coceira, espinhas, manchas pela pele, pelo pescoço, pelo rosto. É uma coisa muito interessante. Eu até separei aqui uma história que ela menciona uma coisa muito legal. Ela foi publicada no site da BBC News em 2019, se não me engano. É sobre uma pessoa que sofre de ansiedade social. Então ele diz assim, ó, vou até pegar aqui e vou ler na íntegra para vocês. Só um minuto. Onde estamos? Aqui, ó.
era uma pessoa, o nome é Carlos, não é um nome verdadeiro, né? Claro. Mas essa pessoa diz assim, ó. Era um trabalho pelo telefone. Eu atendia supervisores. Eu estava preocupado com um relatório que eu teria que fazer, teria que entregar. Mas é um relatório que eu nunca tinha feito antes. Fiquei tão preocupado que alguém viesse me cobrar que durante o atendimento por telefone senti tontura, comecei a suar muito. Guardei o telefone, corri para o banheiro e comecei a chorar. E enquanto chorava, eu falava para mim mesmo: tenho que ir embora daqui. Eu vou morrer. Não é muito louco isso? A pessoa tinha uma ansiedade tão grande em relação àquele relatório, aquele resultado que ele precisava entregar, que ele simplesmente não conseguia lidar com aquilo. Essa outra história não tem muito a ver com a vida profissional, mas demonstra o que pode acontecer quando a fobia social é muito intensa, né? É uma menina. Inclusive, essa menina ela tem até um blog onde ela trata de ansiedade social. É bem interessante o trabalho que ela faz. Diz ela, né? No segundo dia de aula, um professor fez uma brincadeira. E como eu estava sentado na frente, ele apontou para mim. No momento que ele me viu, no momento que ele viu meu rosto ruborizar, ele parou a brincadeira na mesma hora e mudou o foco. Então eu escutei pessoas falando: nossa, coitada dela. A minha vontade foi sair da sala na mesma hora e ir para um canto qualquer sem que ninguém me visse. Quando deu o sinal para o intervalo, eu peguei o meu material, fui para o banheiro e chorei muito. Naquele dia eu saí do campus e nunca mais voltei. Abandonei o curso e a faculdade. Isso é para a gente ver o quanto a fobia social pode acabar com os sonhos de uma pessoa, pode acabar com o futuro, com as esperanças de uma pessoa. Então, esse medo da exposição, ele pode se manifestar de várias formas e em muitas situações. E ele pode ser muito severo e muito prejudicial. Se isso fizer sentido para você, procure se essa questão de se preparar para uma reunião, estudando a pauta e realmente lá estudando o que você vai falar, se isso faz sentido para você, procure se preparar para entrar na reunião. Procure, porque você vai entrar e vai procurar falar, né? Então procure se preparar sobre aquele assunto para o qual você já estava preparado, algo que você possa realmente contribuir, que você queira contribuir e que você tenha estudado a respeito. E quando eu digo estar preparado, é estar preparado para ser inclusive questionado sobre a sua opinião. Você pode levantar a mão, fazendo um esforço tremendo, dar a sua opinião e alguém simplesmente não concordar. Entende? E a pessoa pode virar para você e falar: não, o que você está falando não tem nada a ver. Né? Uma coisa que você pode fazer, e isso é para uma pessoa que realmente tem essa dificuldade, que tem essa timidez muito alta, é treinar as objeções com alguém. É simular a sua participação na reunião. Simular realmente. Põe duas cadeiras lá, senta e você vai lá simular que você está pedindo a palavra para falar alguma coisa. Você pode pedir para alguém da sua confiança que te ajude a treinar essa empreitada. Simulando completamente, fingindo que a reunião está acontecendo, que você precisa interromper para pedir a palavra. As primeiras reuniões que você for participar, elas, mesmo com esse ensaio todo, elas serão mais difíceis. Mas em pouco tempo você vai perceber que falar numa reunião não quer dizer assumir um risco de morte. E aos poucos aquela situação vai ser normalizada para você. Então, estar numa sala e falar expondo a sua opinião será apenas mais um detalhe num dia normal de trabalho. E no momento que isso acontecer, o seu cérebro vai se desligar completamente da questão do medo. E você vai se sentir à vontade para falar sobre qualquer assunto, mesmo que você não domine completamente. Porque você vai entender que a sua análise, a sua opinião, as suas observações,
elas vão enriquecer qualquer discussão. Elas vão trazer valor para aquela discussão, mesmo que você não seja um especialista naquele assunto. Então, se conscientize de uma coisa: medo sempre fará parte. E isso é uma coisa boa. O medo não é um seu inimigo, ele é seu aliado. Quando você compreende isso, você percebe o quão útil ele pode ser, ajudando você a não esquecer de nenhum detalhe para aquela apresentação que você precisa fazer, nenhum detalhe importante. Porque a função do medo é ficar ali do seu lado. E ele vai ficar ali do seu lado falando assim: olha, você estudou direito isso aí? Tem certeza que não precisa pesquisar mais nada? Essa apresentação tá bem apresentável, vamos dizer assim. É isso que o medo vai fazer por você. E quando você tira o medo da sua frente, quando você o compreende na função que ele tem, que é vital, se o medo não existisse, não existiria humanidade, nós não estaríamos vivos hoje. Se ninguém tivesse medo de nada, as pessoas morreriam a todo momento, por questões das mais estúpidas. Então, quando você pega o medo que está na sua frente e você compreende a função dele, entende a função que ele tem, coloca ele de lado para ser o seu grão-vizir, para te dar conselhos, para ir te orientando, sem deixar que ele tome a frente, que ele tome as decisões, ele vai ser um tremendo aliado seu.